E se um evento que parece impossível pudesse ser transformado numa lição que dura para sempre? Na nossa análise de hoje, a gente mergulha numa história fascinante sobre como um milagre deu origem a um memorial, um monumento projetado para atravessar gerações. É uma baita narrativa sobre propósito, legado e, claro, o poder da memória. Imagina só a cena: um rio super caudaloso na época da cheia e, de repente, as águas simplesmente param de correr. A nação de Israel acabou de fazer o impossível: atravessar o Rio Jordão com os pés no seco. Mas isso não é só um milagre, não, é um ponto de virada, e o que acontece logo em seguida vai definir o futuro deles. Beleza, a nação inteira chegou segura do outro lado, a história podia muito bem ter acabado aí, certo? Mas não. O Rio Jordão continua ali, parado, como se estivesse esperando por um ato final. O milagre ainda não terminou. E a escala disso tudo é gigantesca. Na frente de todo mundo, marchando, estão 40 mil guerreiros das tribos de Ruben, Gade e Manassés. Eles não estão só cruzando um rio, eles estão avançando para uma conquista, lá nas planícies de Jericó. O clima devia ser de pura expectativa. E o mecanismo por trás do milagre? Ele é ativo, é deliberado. Bem no centro de tudo estão os sacerdotes, carregando a sagrada Arca da Aliança, que era o símbolo da presença divina, e eles estão ali parados, firmes, no leito seco do rio. É a presença deles que está segurando as águas, funcionando como uma espécie de âncora viva, que garante a passagem segura de todo o povo. Então, com a nação em segurança e os sacerdotes ainda no lugar deles, vem uma ordem bem inesperada. Antes de seguir em frente, eles precisam parar. O objetivo, naquele momento, não era a conquista imediata, mas sim a criação de um memorial eterno. O número 12 é a chave de tudo aqui, e não é um número aleatório, de jeito nenhum. Ele representa as 12 tribos de Israel, a estrutura fundamental da nação. Cada pedacinho do povo precisava estar representado nesse memorial que eles iam construir. O plano dado a Josué é super meticuloso. Não era só pegar umas pedras quaisquer. A ordem era: 12 homens, um de cada tribo, devem ir até o ponto exato onde os sacerdotes estão de pé, lá no meio do rio, pegar 12 pedras e levar até o primeiro acampamento. Ou seja, cada passo foi muito bem pensado e carregado de significado. E aqui que a história revela uma camada ainda mais profunda. A execução dessa ordem não resultou em um, mas em 2 memoriais diferentes. Cada um com um propósito único e poderoso. Um que todo mundo podia ver e outro oculto. Essa dualidade é simplesmente brilhante. O primeiro memorial, lá em Gilgal, ia ser um marco visível no acampamento. O segundo, porém, foi erguido no meio do Jordão, destinado a ser coberto de novo pelas águas. Era um testemunho secreto, marcando o epicentro exato do milagre. A função de cada um era bem distinta. O memorial em terra era basicamente uma ferramenta de ensino, feita para provocar perguntas. Já o memorial que ficou submerso era uma marca permanente na própria terra, um segredo conhecido por Deus e pela geração que viu tudo acontecer. E aí vem o clímax. Com os memoriais já de pé, os sacerdotes finalmente recebem a ordem de sair do rio. No instante exato em que os pés deles tocam a terra seca da margem, as águas do Jordão voltam a correr com tudo. O caminho milagroso desaparece. O portal se fecha. Agora, o foco da história muda completamente para o futuro. O propósito principal daquele memorial em Gilgal, o que todo mundo via, não era para a geração do presente, não. Era uma semente plantada para o futuro, uma ferramenta educacional projetada para durar séculos. A estrutura foi criada para isso, para provocar exatamente essa pergunta. A fonte diz que Josué já antecipava que lá na frente as crianças veriam aquele monte de pedras e perguntariam para os pais: "Pai, o que são essas pedras? O que elas significam?" A curiosidade era o mecanismo, a chave de tudo. E a resposta tinha que ser direta, poderosa e totalmente ligada à história. Não era uma aula de teologia super complexa, mas sim uma declaração de um fato. Foi aqui que a nossa nação atravessou este rio em terra seca. As pedras eram a prova física que ancorava a história contada de pai para filho. E no fim das contas, é isso que essas pedras se tornaram. Um memorial não serve só para a gente lembrar, ele serve para recontar. É uma ferramenta para a narrativa passar de geração em geração, garantindo que a memória de um evento tão crucial não se perca no tempo. E tem mais um nível de significado aqui. O texto deixa claro que Josué instrui o povo a conectar esse milagre com outro que já tinha acontecido.
Ele diz que o Senhor secou o Jordão do mesmo jeito que tinha secado o Mar Vermelho para a geração anterior. Isso cria um padrão, sabe? Uma continuidade da intervenção divina na história da nação. Mas o propósito desse memorial vai muito além das fronteiras de Israel. Ele foi construído pensando numa audiência global, para servir como um testemunho universal. O texto termina com esse resumo bem claro dos dois objetivos. O primeiro era um testemunho para o mundo inteiro, para que todos os povos da terra saibam. E o segundo era um lembrete interno, para a própria nação de Israel, para cultivar um respeito duradouro pelo seu Deus. Então, esse ato de lembrança tinha um propósito tanto para fora quanto para dentro. Não era uma história secreta, mas uma declaração pública. As pedras eram como um outdoor antigo, sabe? Proclamando uma mensagem sobre poder e fidelidade que deveria ultrapassar fronteiras e gerações. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Essa história antiga é, na essência, sobre a importância de criar memórias que durem. Na nossa era de informação tão passageira, a pergunta continua valendo. Como a gente garante que as histórias que realmente importam sobrevivam? Que pedras estamos deixando hoje para contar as nossas histórias amanhã?